Uma das verdades mais claras e mais fáceis de se defender nas Escrituras Sagradas é aquela que diz respeito ao dia em que Cristo ressuscitou. Ou seja, o dia da ressurreição de Cristo. Quando nós analisamos o relato dos evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, o evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a gente teremos o relato mais claro no tocante ao dia exato em que Cristo ressuscitou. Lucas, primeiramente, Lucas ele faz questão de dizer a característica de seu evangelho. Ele escreve logo na introdução de seu livro: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, Lucas aqui ele vai dizer que os fatos concernentes à vida e ministério de Jesus foram organizados de forma ordenada, por sua ordem. Então vamos lá para o Evangelho de Lucas no seu capítulo 24. No capítulo 24 de Lucas, logo no primeiro versículo, nós temos a informação de que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Primeiramente, nós temos aqui então a descrição de que este evento se deu no primeiro dia da semana. Elas foram muito de madrugada, no primeiro dia da semana, o que para nós é uma referência clara ao domingo. Lembrando que o sábado ele é sempre retratado como o 7º dia. Por que eu estou falando assim? Porque eu busco de forma didática aqui explicar ou provar que a ressurreição de Jesus se deu no domingo, no primeiro dia da semana. Porque, embora seja uma verdade óbvia, clara nas Escrituras, existem pessoas ainda que insistem em dizer que Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana, com o intuito de invalidar a doutrina de que o domingo não é o dia do Senhor, e que o dia do Senhor é o 7º dia semanal, o sábado. Eu não vou entrar aqui no campo da defesa do primeiro dia da semana como sendo ele o dia do Senhor. Eu não tenho essa pretensão de dizer que o domingo foi deixado para ser guardado pela igreja no lugar do sábado, não. Porque nós não temos, biblicamente falando,
Mandamentos claros concernente a isso. Avançando, então, não se esquecendo, então, desse dia, no primeiro dia da semana. Avançando um pouco, a gente vai ver, se a gente fizer uma leitura atenta aqui, sequencial desses versículos de Lucas, o 24, para a gente tomar tempo aqui. Eu não quero ser aqui enfadonho, eu não quero me delongar aqui na leitura, na explicação dessa verdade clara. Indo para o 13, a gente continua ainda no primeiro dia da semana. Veja o que está escrito no versículo 13. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E, falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, e o crucificaram. Agora o 21 é importante. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Veja só, já vamos parar aqui, vamos entender esse versículo 21. Eles estão dizendo que é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Veja o advérbio de tempo. É já hoje. Hoje quando? A que dia eles estavam se referindo? Veja o versículo aqui 13, ele vai fazer essa conexão. E eis que no mesmo dia. Que dia era esse? Vamos voltar lá. E no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, quando eles disseram, é já hoje o terceiro dia, eles estavam se referindo ao primeiro dia da semana, como sendo o terceiro dia. Mas esse terceiro dia era uma referência ao quê? As coisas que entre eles ocorreram. Veja só, mas agora, sobretudo, isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Que coisas que aconteceram? Esse conjunto de coisas que aconteceram no espaço de 3 dias, é importante nós termos o conhecimento, porque eles vão narrar aqui, eles vão dizer o que é que aconteceu. Eles vão narrar aqui as coisas que aconteceram nesse espaço de 3 dias. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte. Veja, Jesus foi entregue à condenação de morte e crucificado, porque o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobretudo, isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então, fica muito claro que, naquele dia, no primeiro dia da semana, computava-se
3 dias desde que Jesus Cristo fora crucificado. Então é muito mais coerente você defender a ressurreição de Jesus acontecendo no primeiro dia da semana, no domingo, do que você sustentar outra data que não seja essa. Porque esse relato de Lucas aqui, ele é um relato com provas cabais, que põe por terra toda e qualquer tentativa de sustentar outra data que não seja o primeiro dia da semana, como sendo o dia da ressurreição. E para fechar com chave de ouro, tem um texto aqui de Marcos, no seu capítulo 16, versículo 9, que muitos críticos dizem que esse texto ele não é válido para respaldar o testemunho que comprova a ressurreição acontecendo no primeiro dia da semana. Eles vão dizer que aqui no versículo 9 aqui, a vírgula está mal colocada, que é uma questão interpretativa. Mas você, juntando este verso com o conjunto ali de provas do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas, você tem aí um relato diante de si muito fidedigno, que comprova justamente que Jesus ressuscitou no domingo. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Então, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, isto é, no domingo.